tema de hoje é sem graça, sem gratidão. Isso é uma homenagem minha aos marombeiros, né? Que eles têm Você que não é marombeiro, você não sabe, mas tem um slogan em inglês que é no pain, no gain. Certo, Evandro? O Evandro sabe ali. O pessoal antigamente colocava o adesivo na bicicleta, né? No pain, no gain. É sem dor, sem ganho, irmão, ok? Precisa de um esforço. E eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito de gratidão, obviamente que é o tema do mês, mas eu quero mostrar para vocês a raiz da gratidão. Obviamente é sempre muito importante a gente ter direções, orientações práticas, né, a respeito de como ser grato. Eu quero tentar ir um pouquinho mais profundo no nosso coração e mostrar para você da onde na verdade vem a gratidão. É óbvio que toda a virtude ela provém do amor, e toda a maldade, né, todo digamos o defeito, a inabilidade, ela provém do orgulho. Mas a gratidão tem sua raiz, e hoje eu quero que você compreenda que a raiz da gratidão, aquilo que gera gratidão no nosso coração é a graça do Senhor. Esse na verdade, né, o Thanksgiving é o mês de ações de graça, né? Graça. Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e 10, diz assim. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Diz assim. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. O apóstolo Paulo, ele é o pregador da graça de Deus. Sabe que Jesus, ele pregou o reino e viveu a graça. E Paulo viveu o reino... Peraí, volta. Calma. Vamos com calma. Jesus, ele pregou o reino e viveu a graça. O apóstolo Paulo viveu o reino e pregou a graça. Pegou? Vamos de novo. Quando Jesus ministrava as suas parábolas, ele dizia, o reino de Deus é como... E aí ele ensinava a respeito do reino de Deus, a respeito do que era o reino, de como era o reino, de como funcionava a cultura do reino. Mas no viver de Cristo, ele vivia a graça, porque Jesus é a própria graça encarnada. Jesus é a graça de Deus, né? O apóstolo Paulo, a Tito, ele diz, a graça de Deus se há manifestada. E qual é a graça manifesta? É o próprio Cristo. Então Jesus ensinou sobre o reino de Deus, mas viveu a graça. O apóstolo Paulo viveu o reino, que aprendeu com aquilo que Jesus ensinou, mas nos ensinou a graça. O evangelho da graça, para que a gente compreendesse quem Jesus era. Então, em tudo que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas, ele sempre dá um jeito de inserir de alguma maneira a graça de Deus. Até sendo acusado por algumas igrejas de meio que deixar muito, entre aspas, fácil o evangelho, né? Porque tem uns teólogos e pensadores que dizem que a graça só é pregada de verdade quando alguém acha assim que está sendo muito pregada a graça. Porque a graça ela é constrangedora ao nosso respeito. E hoje a gente vai ver um pouquinho disso. Então a nossa ideia hoje aqui, a minha ideia, né? E se Deus quiser ela vai ser completa no seu coração, é de a gente perceber que para nós sermos gratos, nós precisamos receber a graça de Deus. Porque às vezes a gente acha que a gratidão são dicas ou passos ou práticas específicas que vão nos tornar gratos. Mas esses passos, às vezes, essas práticas, elas vão nos tornar educados. Às vezes, gente, a gente é educado, porque dizer obrigado é coisa de gente que tem educação. Né? Quando alguém faz alguma coisa pelas minhas filhas, né? E o seu pai e a sua mãe provavelmente faziam assim, né? Que alguém faz alguma coisa
E a gente fala o quê? Como é que se diz? E tenta ensinar a criança. A gente está ensinando a criança a ser educada. Não a ser grata, a ser educada. Porque dizer obrigado é educação. Ah, Neto, então, mas aí eu não preciso ser educado? Não, irmão, por favor, crente tem que ser educado. O mais educado possível. E sempre agradecer em toda e qualquer circunstância. Mas quando a gente fala de gratidão, da graça de Deus, é um assunto muito mais profundo. É muito mais interior. Ele vai muito mais interior do nosso coração. E essa graça aqui, de acordo com o apóstolo Paulo fala, ela mostra 5, digamos assim, eu quero compartilhar com vocês 5 pontos, categorias, 5 percepções a respeito dessa graça. E o que essa graça faz na nossa vida? Primeiro, a graça revela a tua identidade. Então, o que é a sua identidade? É o que a graça te torna. De acordo com o apóstolo Paulo nesse versículo, qual é o que tu mereces? Qual é o teu merecimento? A morte e a condenação. Qual é o presente que tu ganhou de Deus? A graça e a salvação. Vamos de novo. Qual é a tua identidade? É o que a graça diz. O apóstolo Paulo dizendo, o que eu sou, a graça é que me diz. Mas o que eu merecia? A morte e a condenação. Mas o que eu ganhei de Jesus? A graça e a salvação. E como é que eu respondo a isso? Poxa, eu ganhei graça e ganhei salvação, como dádiva, como um favor imerecido. Como eu respondo a isso? Eu me esforço. E qual deve ser a disposição do meu coração? Como deve ser o interior do meu coração? Grato. Então vamos navegar por isso aqui para que a gente compreenda a raiz da gratidão dentro do nosso coração. Então a primeira coisa é a sua identidade. Quem você é definido pelo quanto de graça você compreende que recebeu. A sua identidade, quem você é em Deus, ela é definida pelo quanto de graça você compreendeu que recebeu. Existe não é uma parábola, é uma história verdadeira, que Jesus vai jantar na casa de Simão, o fariseu. Jesus vai jantar na casa do fariseu. E quando ele estava lá jantando, uma mulher pecadora, né, que a gente não tem o nome dela, não sabe especificamente quem ela é, uma mulher pecadora, chega por trás da mesa, por trás de Jesus, e começa a chorar, a ungir, a perfumar os pés de Jesus, a sua cabeça, e começa a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Nesse momento, o Simão, fariseu, que havia convidado Jesus para jantar, pensa na sua cabeça, se ele soubesse quem está tocando ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando ele. E aí, no mesmo tempo, Jesus, que conhece os nossos pensamentos e conhecia os pensamentos de Simão, ele propõe uma parábola para Simão. E essa parábola é dos 2 devedores. E ele diz, olha, tinha um credor e tinham 2 devedores. E esse credor, ele emprestou 500 denários para um e 50 denários para outro. Só que chegou um momento que nenhum dos 2 conseguiu pagar a dívida, nem o que devia 500, nem o que devia 50. O credor, ele perdoou a dívida dos 2. E aí Jesus pergunta para Simão, Simão, que te parece? Quem que seria de alguma maneira mais grato? Quem que amaria mais? E aí Simão vai pela lógica farisaica e diz, ora, quem que seria mais grato? Aquele que teve a dívida de 500 denários perdoada. E aí Jesus dá uma lição para ele. Ele fala, Simão, eu entrei aqui e você não lavou os meus pés. Isso tudo eram costumes, né, de gratidão, de honra daquela época. Você não lavou meus pés, eu entrei aqui, você não me deu um beijo, eu entrei aqui, você não deu um óleo para ungir a minha cabeça. Mas essa mulher aqui, ela não para de ungir os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos, ela não para de me honrar. Obviamente, né, aqui já ficou claro para Simão, para o fariseu, que Jesus estava dando uma resposta brutal para ele. Então imagine que aqui está quem deve 500 denários. Aqui está quem deve 500 denários. Que é a mulher pecadora nesse caso.
Só que a mulher pecadora, ela está fazendo um ato de gratidão que dá a percepção do que ela recebeu. O Simão, que deveria ter a capacidade de fazer isso, não estava fazendo nada. Ele não fez o mínimo, gente, para receber Jesus. Mas a mulher pecadora, ela fez o máximo possível para honrar Jesus. Por que que ela faz o máximo possível? Porque ela tinha consciência do buraco que ela estava. Então imagine que aqui é um buraco sem fundo da nossa velha natureza. Esse poço é sem fundo. E a mulher pecadora, ela tinha o discernimento do lugar que ela estava. E é por isso que ela honra e agradece Jesus do jeito que ela agradece. O fariseu, por outro lado, pensava estar desse lado aqui. Como quem não precisava ser grato a Jesus por nada. Como quem só estava trazendo Jesus de praxe, por um mero costume, ou porque alguém o forçou, ou para tentar ouvir alguma palavra e ver se convencia, ou contra-argumentar Jesus. Ele tinha um outro coração. E o seu orgulho religioso fazia ele acreditar que, na verdade, ele não estava nesse buraco. E aí, obviamente, Jesus foi na casa dele e saiu da casa dele, e ele não recebeu graça nenhuma. Em contrapartida, a mulher pecadora recebeu toda a graça, porque Jesus diz: vai em paz, vá e não peques mais, vai em paz, você recebeu aquilo que você queria. Então olha só, a mulher pecadora tinha consciência a respeito da sua velha natureza, a respeito daquilo que ela era. Veja o apóstolo Paulo que ele diz: olha, eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Na verdade, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. O que o apóstolo Paulo estava fazendo? Ele estava tendo um discernimento a respeito do poço que ele estava. E quando você vai lendo as cartas de Paulo, na verdade você vai ver até que existe até um amadurecimento e um crescimento nessa percepção. Porque a primeira fala de Paulo a respeito disso, ele diz que ele não foi menor do que os apóstolos. Depois ele diz que ele foi inferior aos apóstolos. E depois ele diz que ele foi o maior dos pecadores. Então, o discernimento da nossa velha natureza, o discernimento do buraco sem fundo, que é o pecado na nossa velha natureza, começa a nos dar condições de receber a graça de Deus. Por quê? Porque se eu não acho, irmão, que eu tenho problemas, como é que eu vou receber a solução? Sabe aquela pessoa que a gente vai conversar e ela tem a solução para ela mesma? O que é uma loucura, porque às vezes a pessoa diz que tem um problema e ela diz que tem a solução. Mas se ela tivesse a solução para ela mesma, por que ela ainda continua com o problema? Porque na verdade ela não tem a solução que ela imagina que tenha. E o fariseu, ele não demonstrou nada disso, por quê? Porque ele não acreditava que tinha um problema. Em contrapartida, a mulher pecadora tinha certeza que tinha um problema. E o apóstolo Paulo, nesse verso, ele também tem certeza, pois eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Quanto mais desgraçado eu percebo que eu sou, mais agraciado eu me torno. Quanto mais desgraçado você perceber que a sua velha natureza é, mais a sua nova natureza vai receber a graça da parte de Deus. Às vezes, irmão, a gente faz umas contabilidades de pecado, a gente olha para as outras pessoas, olha para os ímpios, e às vezes a gente fala assim: olha, eu erro, eu cometo uns pecados, mas assim, o que ele fez aí já é demais. A gente usa os outros de escada para nossa, não sei, a gente quer se sentir melhor, né? Assim, não, olha, errar tudo bem, pecar tudo bem, mas assim, o que ele fez... Irmão, nós estamos tudo nesse poço, você sabia? Nós estamos todos juntos, a nossa velha natureza está toda junta nesse poço aqui. E a não ser biblicamente que alguém blasfemou contra o Espírito Santo, nós continuamos todos nesse poço na nossa velha natureza. E às vezes nessa tendência de querer se achar menos pecador que o outro, a gente recebe menos graça. Porque a gente se acha menos pecador. E se eu sou menos pecador que alguém, logo eu não preciso tanto de graça como essa pessoa deveria precisar.
E isso me impede de receber de Deus muitas coisas que Deus quer me dar. Por quê? Porque eu acho que eu não preciso. Então, quem eu sou, e aí o apóstolo vai dizer, né? Eu sou o mais... Então ele olha para a sua velha natureza e vê o quanto ele é desgraçado, mas ele olha para a sua nova natureza e vê o quanto ele é agraciado. Desgraçado é uma palavra feia, né? Mas desgraçado é sem graça, né? E agraciado é com graça, certo? Então o desgraçado, ele não tem a graça de Deus. E o agraciado, ele é cheio da graça de Deus. Irmão, às vezes eu fico com meu coração assim pensativo de que pode entrar um ímpio na igreja, que nunca ouviu sobre Jesus, ouvir uma pregação como essa e receber mais da parte de Deus, da graça de Deus, do que eu que estou 50 anos dentro da igreja. Simplesmente porque ele vai perceber o tamanho da enrascada que ele tem. E eu estou 50 anos na igreja e até hoje penso que de alguma maneira eu tenho umas bondades para apresentar para Deus. E aí eu me identifico como fariseu. Eu trago Jesus, mas assim, eu vou cantar, mas eu vou cantar mais ou menos, né? Porque Jesus já entrou dentro da minha casa, já está aqui para jantar. Mas aí lavar o pé dele, né? Não, aí já é muita coisa. Não, mas daí dar um beijo em Jesus? Não, mas aí já está passando muito demais. Eu não preciso de tantas coisas. E às vezes o nosso coração tem essa percepção. E isso fere o quê? Fere a nossa identidade. Então, a graça é reveladora da nossa... Essa é uma frase, eu preciso até dar uma impostada para falar essa frase aqui. Irmão, você não merece nada. A graça de Deus te deu tudo. Você não merece nada. Quando você busca mérito, você não encontra graça. Irmão, isso aqui é muito importante para a gente que é crente. É muito importante para o cristão entender que não há merecimento. O reino de Deus não é um reino meritocrático. A gente, né, às vezes fala do capitalismo, da democracia, não sei o quê, e aí o pessoal fala, você tem que ter meritocracia. Sim, lá no governo, na política, nessas coisas, tem que ter uma tal de meritocracia. Mas aqui no reino de Deus não existe mérito. Por quê? Porque você não merece nada. O que você merecia era morrer, certo? O apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós merecíamos, né? O salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores, a nossa velha natureza, logo nós merecíamos a morte. Conta para mim o que é pior do que a morte. Porque nós merecíamos a morte. Existe alguma coisa que você acha pior do que a morte? Para equilibrar, para dizer assim, não, mas olha só, eu não merecia isso. Não, você merecia a morte. E às vezes a gente, sei lá, a gente vai no coach, né? A gente vai lá no YouTube e vê um coach e ele fala assim para ti, ei, tu tem que trabalhar nesse teu merecimento. Um dia eu estava numa reunião, contei hoje de manhã, eu estava numa reunião de negócios, né? E aí tinha um camarada lá e ele estava ensinando para mim como que eu tinha que trabalhar no meu merecimento. E foi muito engraçado porque tinha um monte de empresário assim, e a gente faz uma atividade em que um empresário senta e todo mundo dá pitaco sobre o negócio daquele empresário. E tinha uns 20 empresários, e aquele cara que estava, né, me coachando aqui, ele estava querendo me convencer, ele estava com um Rolex no braço e tal. E aí vinha um empresário, ele assim, não, assim, ó, tu vai resolver esse teu negócio assim, assim, assim. Passou 20, ele resolveu o problema dos 20. Quando chegou a vez dele de falar, ele assim, gente, eu estou falido, estou devendo 2 milhões de reais. Aí eu falei assim, meu Deus, que merecimento, né? Que merecimento. E ele tinha, não, Neto, olha só, o cara falou para mim e eu entendi, a vida é assim, ó. Cara, vai lá né, e te recompensa. Vai lá e compra, assim, ó, o relógio dos sonhos, o carro dos sonhos, que é para te recompensar. Irmão, nada contra relógio, tá, irmão? Pode comprar, tá?
Eu não gosto, mas é que o exemplo aqui era o relógio, que ele veio falar para mim que ele comprou o relógio para ele se sentir melhor, para ele trabalhar o merecimento dele. Irmão, tu é crente, tu não precisa trabalhar o teu merecimento, porque tu não merece nada. Talvez essa seja a frase mais anti-coach do Evangelho. Você não merece nada, mas a graça te deu tudo. Mas você não merece nada, você não trabalha com mérito diante de Deus. Não existe mais trabalhar de mérito diante de Deus. Mas a gente, irmão, a gente é acostumado. A sociedade, a família, a gente é acostumado desde criança a trabalhar com alguns méritos. Quando a gente vai almoçar, às vezes a gente peca, porque a gente diz assim para nossas filhas: olha, come tudo, porque se comer tudo depois tem. Fizeram muito essa promessa para mim, irmão, muito. E aí às vezes a gente comia o salgado mais da conta e comia a sobremesa mais da conta, aí fica desse jeito, né? Então a gente buscava comer tudo, não porque comer é bom, não porque comer satisfaz, não porque você tem que comer para botar vitamina dentro do seu corpo, né? Para você se alimentar, o que é importante. A gente comia, vocês não, né? Mas eu comia o almoço, mas na verdade já estava pensando na sobremesa, já estava pensando no doce. E quando eu acabava o almoço, o pai ficava assim, não tinha como mais o pai e a mãe negar, porque já havia sido uma promessa de mérito. Se eu faço isso, eu ganho aquilo. Eu vou ter um mérito. E aí a gente vai crescendo na vida com várias outras coisas. E aí eu tenho que fazer por merecer. Mas volta, irmão, volta. Olha só, a coisa mais importante da tua vida é a tua salvação. A coisa mais importante da tua vida foi a tua salvação. O que tu fez para merecer a tua salvação? Se tu não fez nada para merecer a coisa mais importante da tua vida, por que você vive querendo merecer as outras coisas da tua vida? Se não há merecimento na coisa mais importante da tua vida, por que a gente sofre querendo merecer as outras coisas? Porque me parece que a gente não compreendeu profundamente a graça de Deus sobre a nossa vida, e a gente ainda vive uma vida de mérito. A gente ainda vive uma vida de mérito. Eu vou fazer por merecer. Eu ouvi esses dias uma frase, mas eu não me lembro bem direito, mas era sobre a relação com Deus, né? Porque às vezes a gente pensa, eu já estou tanto tempo sem orar que eu nem vou orar, porque eu nem sei se eu mereço que Deus venha falar comigo. E a gente ainda acha que a nossa relação com Deus é a respeito de mérito. Ah, não, mas olha só o quanto eu me esforcei, Deus vai me ouvir agora, né? Isso é terrível, irmão, porque a gente acaba não conseguindo fluir na nossa espiritualidade. Então a gente tem que sair dessa guerra. Você não está numa guerra de mérito. Você não está buscando merecer as coisas na sua vida. E era até importante quando você criar os seus filhos e falar para as pessoas, também não falar para eles a respeito de merecimento. Você tem que fazer por merecer. Por quê? Porque isso invariavelmente vai criando uma cultura no coração a respeito de uma busca por merecimento. E daqui a pouco você não consegue se sentir amado. Por quê? Porque você acha que tem que merecer o amor dos outros. E aí, como você não consegue, né, segundo a sua perspectiva, fazer alguma coisa para que as pessoas te amem, você diz, eu não mereço ser amado. Porque de alguma maneira, às vezes, o teu pai te trabalhava no sentido do mérito. E quando tu não tinha mérito para receber o amor dele, ele não te dava, ele não fazia nenhuma ação. Então nós precisamos nos curar disso. E quem que vai nos curar disso? A compreensão da graça de Deus. Porque na graça não há mérito, porque a coisa mais importante da nossa vida nós já ganhamos de graça. Por que a gente está achando que um carro, uma casa, um relógio ou qualquer outra coisa vai ser por merecimento? Bah, Neto, então ficou fácil, né? Ah, então ficou fácil, eu não preciso fazer mais nada, porque se não é por merecimento, eu vou ficar parado e vou deixar Jesus me dar. Não, calma.
Calma que nós vamos chegar lá. Então, irmão, o seu presente é a graça e a salvação. E a graça não é apenas sobre a sua espiritualidade. Você não viverá a vida que Deus quer sem entender a graça que Ele te deu. Então, enquanto eu falo aqui, às vezes você tenta pegar essa graça e trazer ela apenas para a sua espiritualidade. Pensar assim, quando eu estiver orando, então a graça vai me servir de alguma coisa. Quando eu estiver lendo a Bíblia, a graça vai me servir de alguma coisa. Eventualmente, quando eu fizer alguma boa ação para alguém, a graça vai me servir de alguma coisa. Mas a graça não diz respeito à tua espiritualidade, diz respeito à tua vida como um todo. Quando eu estiver trabalhando, a graça de Deus vai estar sobre a minha vida. Sabe por que a gente não ganha coisas? Às vezes Deus quer nos dar coisas que nenhum esforço do mundo, nenhum merecimento do mundo nos daria. Mas a gente impede Deus de nos dar isso porque a gente quer merecer e quer fazer por merecer diante de Deus. Deus está querendo te dar coisas que nem em 2 vidas você conseguiria pagar. Só que você está buscando mérito diante de Deus, então você está bloqueando a compreensão da graça, e não faz sentido Jesus te dar, porque tem coisas que se Jesus te dá, tu vai ficar orgulhoso, porque tu vai falar, não, olha só, foi o meu mérito, o meu esforço, tu não sabe o quanto eu trabalhei, Neto, para ter isso. E aí a gente fica, pregando a respeito dos nossos esforços, porque tu não sabe o quanto eu lutei, tu não sabe o quanto eu sofri, quem vê palco não vê bastidor. A gente fica ressentido, irmão? Irmão, eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui, mas Jesus me pôs aqui, irmão, eu só tenho que aceitar. Você acha que eu mereço ser pastor aqui? Você acha que eu mereço ter uma mulher maravilhosa que eu tenho? Ter uma família abençoada que eu tenho? Ser pastor de uma igreja dessa? Ser um dos pastores? Eu não mereço isso, eu não estou buscando merecimento, irmão, não subo aqui em cima pensando, eu mereço estar aqui. Mas Jesus me deu, irmão, isso é graça, me trouxe lá de Itajaí, me tirou lá de outra cidade para me trazer aqui, isso é graça de Deus, irmão. Então nós precisamos compreender essa graça a respeito de todas as coisas da nossa vida, não só a respeito da nossa espiritualidade, não a respeito do nosso trabalho. Deus vai fazer a tua empresa prosperar mais do que o teu esforço consegue fazer. Mas a gente tem que parar de bloquear a bênção de Deus na nossa vida. Às vezes Deus quer nos elevar, quer nos fazer crescer, quer nos fazer aparecer, mas a gente diz, ai. A gente vai se escondendo, A gente não vai querendo, assim, ô Moisés, vem cá que eu vou te enviar lá. Ai, mas eu não sei falar. Eu sou pesado de língua, manda meu irmão. Faz isso, faz aquilo. Não, mas eu nem sei se quero. Irmão, os planos de Deus são maiores que os teus. Tem coisa que Ele quer para a tua vida que tu não quer mesmo. Mas Ele vai ter que mudar a tua vontade, porque se tu quer viver o extraordinário, não vou dizer o extraordinário, que é uma palavra ruim. Se tu quer viver a vontade de Deus na tua vida, tem coisa que vai te contrariar. E a graça vai te constranger e vai te contrariar. E Deus vai te colocar em lugares que tu vai olhar e vai pensar assim, será mesmo que eu devia estar aqui? É Moisés, irmão, todo homem de Deus foi testado a respeito disso. Será que eu deveria estar aqui? Todo homem de Deus, às vezes, de alguma maneira, ele quis fugir. Elias foi lá para dentro da caverna e falou, Senhor, tem uma mulher querendo me matar, deixa eu aqui tranquilo, deixa eu dormir, porque eu não sou melhor que meus pais, eu vou morrer aqui. Então Deus quer te dar coisas, Deus quer fazer coisas na sua vida. E isso através da graça, não através do teu mérito. Então você nunca vai olhar para o teu mérito, para o quanto de esforço você já fez na vida, para prever, para criar algum tipo de planejamento a respeito daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Sabe que isso bloqueia até a nossa fé? Porque daí você vai vir no Profetize e você olha assim, pega o papelzinho aí, o panfleto Profetize, e você olha para a sua vida e você pensa naquilo que naturalmente você teria condições de alcançar. Porque você não compreendeu a graça. Porque às vezes você pensa assim, não, mas aí, uma coisa é ter fé, outra coisa é ser bobo.
Uma coisa é ter fé, né? A gente tem que ter o pé no chão, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eles vão fazer o quê? Eles vão voar como águias. Irmão, tira esse pé do chão. Tira esse pé do chão. Irmão, não é, irmão, para passar no cartão para depois ver se dá, irmão. Não é isso. Não é isso, irmão. Calma. É compreender, irmão, que Deus está planejando e pensando as coisas por ti, porque Ele é gracioso. Irmão, Deus é bondoso, irmão. Às vezes a gente olha para Deus e parece que Deus não quer dar nada para nós. Às vezes parece que a gente tem um Deus que, sei lá, Ele é pão duro, Ele é um miserável. Que a gente pensa assim, não, mas é que Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Não prometeu, irmão, mas Ele quer te dar coisa, que Ele é um bom pai. Sim, irmão, não tenha na Bíblia, todos vocês serão ricos. Não tem isso. Mas Deus é bom, irmão, Ele quer te dar boas coisas. É a graça dele. Imagina, irmão, Jesus falou assim, você que é um pai, quando teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se teu filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Não, então quando dirá o Pai do céu? Só que a gente fica olhando para Deus, para o nosso Pai, pensando assim, mas eu não mereço que Ele me dê alguma coisa boa. Espero que a gente saia daqui entendendo que não existe merecimento em Deus. Deus não trabalha com mérito, irmão. Deus não trabalha com mérito, Deus trabalha com graça. Quarto ponto, qual é a nossa resposta diante disso tudo? Qual é a nossa resposta diante da graça de Deus? É o esforço. E aí aqui dá um nó no teu coração, né? Aqui dá um nó na cabeça. Porque na nossa cabeça, se é graça, não precisa de esforço. Que a gente fala assim, não, mas daí eu não preciso me esforçar, porque é graça. Se é graça, é de graça. É que a gente confunde a graça com de graça, né? Porque já pensou que no Brasil, no português, a graça tem 3 significados? Graça pode ser de humor, né? De rir. Graça pode ser a graça de Deus da Bíblia. E graça pode ser o money, né? Que tu não pagou nada, free. Então, às vezes, você ouve muito sobre a graça e você pensa, não, a graça, ela não pode ter esforço, porque se Deus disse que ia me dar, eu vou sentar aqui porque Deus vai me dar. Não, irmão, calma, vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha o que ele fala. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. A graça que Deus derramou no apóstolo Paulo, ela não foi inútil, porque trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Trabalhei com mais dedicação, ou seja, fui esforçado. Fui esforçado. Sem esforço, irmão, a graça se torna inútil. Há uma recompensa para todo esforço, mas não há mérito, não há merecimento. E aqui é um detalhe mínimo que às vezes a gente confunde. Todo o teu esforço, e aí a gente fala muito disso, né? A gente fala, você planta uma semente, você se esforça, e aquela semente vai nascer uma árvore. Mas o que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela pega uma semente que você plantou e transforma numa floresta. Entendeu? Ela pega uma semente que você plantou, que virou uma árvore, ela pega um passarinho que come, você plantou uma goiabeira, ela pega um passarinho que come a goiabeira e vai fazer um pomar de goiabeira. E você não fez nenhum esforço por isso. A graça, ela vai multiplicar o seu esforço. Mas o seu esforço vai ter uma recompensa. Aquele que planta, ele colhe. Há uma recompensa, mas não há um mérito. Por quê? Porque às vezes tem coisa que você vai plantar e as circunstâncias não vão deixar nascer. Então não é uma regra. Não é uma regra. Então não há merecimento. Eu plantei essa semente, eu mereço que cresça. Não, tu não merece, irmão. Lembra que tu não merece nada? Mas tu vai continuar plantando, por quê? Porque você entendeu a graça dentro do teu coração.
E o esforço da tua vida é uma resposta à graça que tu entendeu, não à graça que tu vai entender. Então a graça que gera gratidão no nosso coração é aquilo que é uma resposta ao que Deus já fez, não ao que vai fazer. Então não é o que eu vou receber que vai me deixar grato, é o que eu já recebi que vai me fazer esforçar e ser grato. Porque senão, às vezes você olha para a sua vida e você diz assim, eu não tenho motivos para ser grato. Mas você não trabalha com motivos. Você trabalha com verdades. E a verdade é que Deus te salvou. Logo, você já tem uma verdade dentro do teu coração para ser grato. Você não precisa de um motivo, porque você já recebeu uma graça. Então, às vezes, a gente vive a nossa vida ao contrário. A gente vive querendo encontrar motivos para nós sermos gratos. Por isso que eu digo que às vezes a gente é educado e não é grato. Às vezes a gente é só educado. Por quê, irmão? Porque a gratidão vai exigir esforço. Teve outra coisa no trabalho essa semana que me ensinou muito assim. A gente estava fazendo uma promoção e só quem comprava tinha direito a essa promoção, mas tinha alguns alunos que são alunos diferenciados e eles estavam querendo ganhar essa promoção sem ter pago. E eu não tinha problema nenhum em dar para esses alunos diferenciados essa promoção. Mas tinha uma pessoa entre esses alunos que ela havia pago. E eu fiquei no meu coração, como é que eu vou dar uma coisa para todo mundo se esse cara pagou por isso? E aí eu recebi uma lição de Jesus. Ele, sem eu falar nada, ele mandou uma mensagem para o nosso time e falou assim, olha, se vocês quiserem presentear esses alunos com isso, vocês podem presentear, porque eu aprendi que adulto expressa gratidão no Pix. E eu já paguei, mas para eles, vocês podem dar. E aí eu disse, meu Deus. E aí você está pensando, Neto, mas isso aí não é coisa de coach? Pode até ter sido um coach que falou. Mas Davi, quando ele foi oferecer um sacrifício na ilha de Araúna, o Araúna chegou para ele e falou assim, olha rei, fica à vontade aqui, eu tenho os boizinhos, pega os boizinhos, pega a lenha, pega tudo, e assim, ó, se quiser eu até acendo o fósforo e jogo aí para ti. E Davi diz assim, ó, ei, quanto é que custa? Vende o teu boi, vende a lenha, vende tudo que tu tens aí, porque eu quero comprar, porque eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Irmão, às vezes a gente precisa ouvir direcionamentos práticos a respeito de gratidão, mas às vezes o nosso coração precisa ser convertido à gratidão. O nosso coração precisa ser convertido à graça. Porque, irmão, se tu não te esforça, não existe gratidão. A gratidão é quando há esforço. O Tiago, ele fala, a fé sem obras é morta. Me diz que tu tem fé e eu vou te mostrar minhas obras. A graça de Deus na nossa vida só vai ser plenamente satisfeita quando nós nos esforçarmos. E quando um filho de Deus não se esforça, ele demonstra na verdade que ele não compreendeu o tanto de graça que ele recebeu. Porque aquela mulher pecadora, ela guardou dinheiro, ela largou de lado a sua dignidade, ela não se importou em pegar os seus cabelos, porque a cultura daquela época não permitia que a mulher largasse os cabelos assim. Entende? Era desonroso para uma mulher deixar os cabelos soltos. Imagina o quão desonroso é para uma mulher pegar os seus cabelos e secar o pé de um homem em público. Só que a graça naquela mulher era tão poderosa que ela não ligou para nada disso. E ela não foi lá e só disse assim, ó, Jesus, muito obrigado, hein? Ô Jesus, que sermão poderoso lá no monte, hein, Jesus? Olha, Jesus, aquele pãozinho que tu multiplicou, vou te dizer, hein? Já comi de outras padarias aí, mas aquele peixe, aquele pão. Ô irmão, a graça compreendida é a graça expressa com esforço.
E tudo que Deus deseja dar para a gente, vai sim exigir o nosso esforço, não vai exigir o nosso mérito, não vai exigir o nosso merecimento, vai exigir o nosso esforço, que é uma compreensão da graça que nós já recebemos. Então não pode haver um crente que não seja alguém esforçado em qualquer âmbito da sua vida. Nós precisamos nos esforçar, porque o esforço que nós fazemos é o reflexo da graça que nós compreendemos. Se coloque de pé. E por último, irmão, o seu coração. O apóstolo Paulo também diz em Filipenses: tendo em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. A humildade é a compreensão correta da graça. Já percebeu que se tu é orgulhoso, tu não é grato? Porque não dá para ser orgulhoso e grato? Não dá para ser orgulhoso e grato, porque um orgulhoso, ele é autossuficiente. Ele não acredita que alguém possa o ajudar além daquilo que ele mesmo já faz pela vida dele. Então quando ele olha para as pessoas, quem sabe elas façam alguma coisinha, mas para ele não foi muita coisa, porque na verdade ele já tem o merecimento próprio dele. Então o caminho da humildade é o único lugar em que nós vamos compreender a graça de Deus na nossa vida, que nós vamos entender o tamanho do buraco da nossa velha natureza, para que a gente tenha a disposição, a atitude do coração de Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: tende vós a mesma disposição, a mesma atitude, a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. E Jesus disse para nós assim: aprendei de mim. Já pensou, gente, que Jesus falou duas coisas para a gente aprender com Ele? Ele nos ensinou muitas coisas, mas tem duas virtudes que Ele disse que era para a gente aprender com Ele. É aprender sobre Ele, e Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quanto mais a gente compreende a graça que nós recebemos, mais humildade desce no nosso coração, e mais gratidão enche a nossa alma, e mais esforço o nosso corpo vai ter para celebrar aquilo que nós já recebemos. E vai ser esforço, irmão. E nenhum desses esforços vai ser buscando um mérito, alguma coisa que nos dê algum tipo de merecimento, mas sim buscando uma recompensa. E qual é a recompensa? É aquilo que o céu nos dá. É a maior recompensa de todas. Feche teus olhos. Deixa eu ler a conclusão aqui para você. Peraí, abre os teus olhos. A medida da sua gratidão é a medida da sua compreensão da graça. Irmão, a porcentagem do qual você é grato é a porcentagem da qual você entendeu a graça de Deus na sua vida. Quando você entende o que se tornou pela graça, o que realmente merecia e o presente que recebeu, você responde com um esforço intenso e um coração profundamente grato. Feche teus olhos.